Hello guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a Teacher G. Eu ajudo adultos a falarem inglês praticando apenas 15 minutos por dia, mesmo que você já tenha tentado de tudo. Se você ainda não fala inglês, eu ajudo adultos a falar inglês praticando só 15 minutinhos por dia. E hoje, no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu até costumo chamar de aula porque é uma aula mesmo que a gente tem. Lembrando que toda terça, quinta e sábado, às 18 horas, tem esse tipo de aula disponível para você em todas as plataformas, pelo Instagram, pelo YouTube e pela fanpage, que são aulas de 20, 30, 40, 45 minutos. Pega um conteúdo e a gente vai a fundo com exemplos e tudo mais. E se você tiver qualquer dúvida sobre a aula que você estiver assistindo, deixe aí no comentário que eu respondo a sua dúvida. E se você está assistindo essa aula ou esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo no inscreva-se, deixa o sininho ali do YouTube sempre acionado, porque sempre que tiver uma aula nova sendo postada ali, você vai ser avisado e aí você não perde nada. Então, sempre tem muito conteúdo bacana, além do grupo do Telegram, enfim, tem muito material para você ter acesso mesmo. Hoje, nessa aula, eu falei um pouquinho na semana passada, lá no Instagram, teve aula também no YouTube, sobre o passado. A gente fez desafios sobre o passado, a gente viu várias coisas quando a gente fala inglês no passado. E uma duvidazinha que surgiu das aulas, aí eu trouxe para a aula de hoje, é exatamente, teacher, mas quando é então que eu uso o verbo no passado já direto? Porque a gente viu como fazer perguntas como were, a gente viu como fazer perguntas como did. Se por acaso você perdeu esse conteúdo, dá uma fuçada lá no YouTube, Teacher G, ou no Instagram, no IGTV, você também tem as aulas maiores e as menores também, tudo lá para você, @TeacherG. Então tá tudo lá esse conteúdo que eu tô falando para você. E aí, como eu sempre peço, pessoal, coloca a sua dúvida. Essa foi uma dúvida que surgiu por mais de uma pessoa. Tite, agora eu fiquei confuso, porque e aqui? Por que o verbo não está no passado aqui? Então a gente vai dar uma repassada nessa informação exclusivamente, tá? Neste caso, você usa o verbo no passado. Quando que você fala no inglês no passado e você precisa colocar o verbo no passado? Porque a gente viu nas aulas, né, que eu comentei sobre a semana passada, que em alguns momentos isso não acontece. Então vamos entender quando isso acontece? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu falo no passado, tô lá falando inglês, mas eu tô falando sobre algo que aconteceu no passado. Esse passado pode funcionar de duas maneiras, tudo bem? A primeira maneira, que é o que eu vou focar um pouco mais hoje, tá? A primeira maneira de eu falar no passado é muito parecido com o que a gente faz no português, quando você está contando algo que aconteceu, por exemplo, ontem, tá? Vamos imaginar que você queira contar, vou até colocar aqui um ontem, yesterday, tudo bem? Algo que aconteceu ontem, né? Algo que aconteceu no seu dia de ontem, ou simplesmente você quer contar sobre a sua rotina no dia de ontem. Teve uma live que eu falei sobre isso, e aí surgiu um pouquinho dessa dúvida, tá? Então, toda vez que você fala num passado, vamos dizer assim, num passado básico, simples, contei o que aconteceu ontem, eu quero contar o que eu fiz no final de semana, eu quero contar algo que aconteceu quando eu tinha tantos anos, esse tipo de passado. Você fala quando esse passado aconteceu, você vai precisar colocar os verbos no inglês também no passado, assim como você já faz no português. Se você começa a contar, por exemplo, ontem eu fui para o trabalho tal hora, ontem eu acordei às 7, ontem eu dormi cedo. Você não falou tudo lá no passado? Ó, eu dormi, eu fui, eu acordei, ontem eu estudei inglês, ontem eu tive aula de inglês. Percebeu que no português a gente faz isso? Coloca os verbos lá no passado, não é? No inglês vai funcionar da mesma forma. Então, quando que esse verbo vai ficar no passado? É quando eu falo sobre algo que aconteceu ontem, semana passada, ano passado, quando eu tinha tantos anos, esse passado que eu falo quando, né? E eu vou falar algo sobre isso. Por exemplo, então se eu fosse falar, por exemplo, ontem eu estudei inglês de manhã, ontem eu pratiquei inglês,
Ontem eu almocei com a minha família. Todos esses verbos iriam para o passado. Então, por exemplo, toda vez que a gente fala estudar, né, em inglês é study. Só que aqui a gente vai ter que colocar ele agora no passado, porque eu quero falar que eu estudei ontem. O que vai mudar, guys? Vocês vão perceber que tem alguns verbos no inglês que acontece o seguinte. Quando esses verbos ficam no passado, é muito simples, tá? Eles mudam só um pouquinho, né? Muda só esse finzinho aqui, ó. Percebeu que o verbo é quase igual e aqui no finalzinho muda? O que muda? A maioria dos verbos no inglês, para eu colocar no passado, eu vou acrescentar ou um ed no verbo, ou um ied, ou às vezes só um d, tá? Essas são as terminações dos verbos no passado em inglês, que são chamados de verbos regulares. Não fica preocupado com esse nome não, tá? E eu também não vou ficar falando sobre verbos regulares, mas o que eu quero que você entenda? Que a maioria dos verbos, quando eu estou falando no passado, em inglês, eles vão ficar com essa terminação. Os que não acontecem isso, por exemplo, eu falei que a maioria dos verbos, ou seja, tem um grupo de verbos aí que não fica desse jeito no passado. Esses outros verbos, eles têm, cada um fica de um jeito, não tem regra para eles. Ai, Titi, mas e aí, como é que eu vou saber? Conforme você vai tendo contato com esses verbos, você vai identificando, tá? Então, a maioria deles acontece isso aqui. A gente vai ver que vai ter verbo que vai acontecer isso aqui e vai ter verbo que não. O study, aconteceu isso, ó. Tá vendo o IED? Por causa do Y aconteceu isso com ele, tá bom? Se eu fosse falar, por exemplo, o verbo acordar, tá? Que é wake up. Por exemplo, o verbo acordar, wake up. Ai, ontem eu acordei cedo. Pegando alguns verbos do dia a dia. Esse verbo, só pra gente ter um exemplozinho, não entra aqui, ó. Esse faz parte daqueles que eu te falei que não faz parte desse grupo aqui. Então, o que vai acontecer? Ele fica um pouquinho diferente. Ele fica woke up. Tudo bem? Então, no passado, vai ficar woke up. Olha como ele ficou diferente. Aqui eu não coloquei ed, nada disso, né? Aqui ele fica diferente do que fica no presente, tá? Outro verbo que a gente usa bastante para falar da rotina é, por exemplo, o verbo trabalhar. Né? Ai, ontem eu trabalhei tal hora, ontem eu trabalhei até tarde. Olha lá. O trabalhar, ele já entra aqui que eu falei para vocês, ó. Que são os verbos regulares. Para quem gosta da nomenclatura, né? Eu não curto muito não, tá, gente? Porque às vezes na prática isso te atrapalha. Então ele entrou aqui. Só para você entender. Quando então, coloquei alguns exemplos. É claro que a gente podia ir vendo um monte de verbo. Tá. O que você precisa entender? Na hora que você vai falar no passado, você vai colocar os verbos no passado. Você só está contando, você só está afirmando, tá? Então, ó, eu vou até virar minha folha aqui para a gente fazer mais exemplos e você entender como que vai ficar. Vamos fazer algumas frases, então, com esses verbos. Lembrando que você pode, para você praticar também aí, né, nos seus estudos diários, enfim, semanais, você pode ir fazendo essa mesma atividade que eu vou fazer com você, você vai fazendo aí de acordo com a sua rotina. Então, se eu tivesse que falar, por exemplo, ó, ontem, vou começar aqui no português descrevendo uma rotina, né, que aconteceu ontem, por exemplo, só para a gente ver como é que vai ficar. Ontem eu acordei, vamos colocar aqui um exemplo. Eu acordei às 7. Ontem eu acordei às 7 horas, tá? Eu comecei a trabalhar, vamos colocar aqui, ó. Eu comecei a trabalhar, vamos colocar um horário aqui, às 8. Tudo bem? Tá? Um exemplo. Ontem eu acordei às 7, eu comecei a trabalhar às 8. O que tem de verbo no passado aqui, ó? Vai ter o acordei, correto? Vai ter o comecei, ó, eu acordei, eu comecei. Ok, a trabalhar, aqui não, ó. Ontem eu acordei, comecei a trabalhar. Deixa eu trabalhar aqui de fora que aqui ele não tá no passado. Como é que vai ficar o verbo, então, acordar? Lembra que o acordar é wake up
E no passado, vou pôr no vermelho ali, vamos ver se vai ficar bom para você visualizar. Woke up, tudo bem? O começar é start, tá? Esse verbo, ele faz parte daquele que eu te falei, ele vai ter um ed aqui no final, tá? É isso de verbo que vai no passado. Então, quando que eu tenho que pôr no passado? Quando eu tô afirmando. Yesterday I woke up at 7, por exemplo. I started work at 8, tudo bem? Então, eu comecei a trabalhar às 8, tá? Acordei e comecei. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora, por exemplo? Aqui você percebeu que eu só estou afirmando, meus verbos vão no passado. Se eu continuasse contando, por exemplo, eu comecei a trabalhar às 8, eu trabalhei até, vamos acrescentar aí o trabalhei, ó. Eu trabalhei, poderia ser eu estudei. Eu trabalhei até às 5 horas. Vou colocar 17 aqui, mas no inglês a gente vai falar 5, ok? Que verbo que eu tenho aqui no passado agora? Eu trabalhei. Lembra que eu falei para você que trabalhar é work? Quando ele vai no passado, ele recebe esse ed, porém ele vai ter um som aqui de T, tudo bem? I worked, ok? I worked until 5, porque 17 fica 5. Você pode falar PM se você preferir, tá? Então, quando que eu vou ter que colocar o verbo no passado no inglês? A hora que eu tô contando sobre algo que aconteceu num determinado momento. Pode ter sido ontem, semana passada, ano passado, quando eu tinha tantos anos. Você vai colocando os verbos no passado. Como é que você vai conhecer esses verbos? À medida que você vai usando, por isso que a prática é importante. À medida que você vai usando, você passa aí tendo contato e conhecendo eles conforme você for praticando. Tá? Agora, se eu tiver que negar, é aí que gerou um pouquinho de confusão. Se eu tiver que negar, o que acontece? Meu verbo não vai no passado. Se eu estou contando lá, por exemplo, eu não trabalhei até às 5 ontem. Vamos mudar então aqui o nosso exemplo, tá? Então aqui, ó, a gente fez só o quê? Afirmando. Ontem eu acordei. Yesterday I woke up. Eu comecei. I started. Eu trabalhei. I worked. Tudo bem? Agora, se eu fosse negar, vamos imaginar agora que é uma negativa que você vai fazer, tá? Você não vai mais afirmar agora. Você vai dizer, por exemplo, ontem eu não trabalhei, né? Ontem vamos imaginar então que tem aqui, ó. Ontem, vamos negar. Eu não trabalhei. Perceberam que agora a gente vai negar. Ontem eu não trabalhei. Teacher, meu verbo tá no passado lá, não tá? Sim. Só que agora, guys, eu estou negando. Eu não trabalhei. Por causa desse não, toda vez que eu nego no passado, por exemplo, eu não fui, eu não trabalhei, eu não estudei, eu vou precisar de uma ajuda aqui, ó. Vou precisar do didn't. Não sei se você conhece o didn't. O didn't eu uso ele para fazer esse tipo de situação, para negar no passado ou para perguntar no passado também. A gente já viu com pergunta nas aulas da semana passada. Então, ontem eu não trabalhei. Yesterday I didn't. E o verbo? Fica normal. Não vai para o passado aqui nesse caso, tá? Aqui é onde gera mais confusão. O pessoal quer colocar didn't e worked. Quer colocar o verbo aqui no passado. Não preciso. Ó, vamos fazer um resumo aqui para você entender e ficar ainda mais fácil para você poder comparar e ver o que acontece. Então, o que eu tenho que entender para falar no passado em inglês? Se eu só afirmei, né? Vamos colocar aqui, ó. Ontem, vamos dar uma resumida. Eu trabalhei. Vamos colocar o trabalhei, tá? Ontem eu trabalhei. Olha o passado ali, gente. Ontem eu trabalhei. Muito bem. Neste caso, o verbo vai no passado. Tudo bem? Agora, se você falar ontem, quero negar, eu não trabalhei. Olha a diferença, como é que vai ficar aqui então, guys. Ó,
Ontem eu trabalhei. O de cima eu tô afirmando. Tô falando que ontem eu trabalhei. Como é que vai ficar isso? Yesterday I worked. Direto. Você falou que foi ontem. Yesterday I worked. Tudo bem? O meu verbo aqui foi no passado. Assim como a gente faz no português, né? Yesterday I worked. Olha ele aqui no passado, tá? O que mudou na de baixo, guys? Aqui eu tô negando. Então aqui o meu verbo não vai no passado. Por quê? Porque eu tenho não. E esse não é que faz isso. Por exemplo, yesterday eu não trabalhei. Didn't work. Ah, então quer dizer que aqui eu não preciso colocar worked? Não, aqui você não usa worked. Porque aqui você já tem o didn't. Ele faz isso. É ele que está me dizendo que essa frase está no passado. Tudo bem? Então, né, vamos ver se ficou claro pra gente aqui, ó. Qual que é a diferença, né? Vou colocar no passado. Quando eu tô falando direto, né? Um passado que eu tô falando quando aconteceu e vou direto. Quando eu não vou colocar no passado? Se eu tô negando aqui, não. Yesterday I didn't work. Tudo bem? Para esse tipo de situação. Vocês viram que aqui eu usei só sentenças diretas, por exemplo. A pessoa e já o verbo. Eu trabalhei. Se fosse ele trabalhou. Mesma coisa. He worked. Direto. Não tem o ser estar aqui, tá bom? Que daí seria uma outra construção, né? E essa é uma das maneiras que eu falo no passado em inglês, quando eu falo quando aconteceu. Falei quando aconteceu, isso vai acontecer. Ontem, semana passada, ano passado, tá? Depois a gente tem uma segunda situação, uma segunda maneira de falar no passado, que é um passado quando eu não falo quando aconteceu. Só que isso a gente pode ver numa outra aula, mas só para você saber, é um passado que eu falo, né? É um passado que eu não falei quando, tá? É um passado que eu não tenho o quando, mas quando aconteceu? Ah, sei lá, eu trabalhei, eu estudei, sabe esse passado meio avulso, né? Então, um passado que eu não tenho quando. Aí tem uma outra forma de eu falar, que é usando lá o I've. Por exemplo, eu trabalhei muito. I've worked, tá? Essa é uma situação também, mas esse passado eu vou deixar para uma outra aula, tá? Já tem conteúdo desse passado também lá nas redes sociais. O meu foco aqui é nesse daqui, tá? Para você entender. Falei, afirmei, falei ontem, semana passada, ontem eu trabalhei muito. Coloca o verbo no passado. Neguei, eu não trabalhei. Você vem aqui. Ah, e esse outro agora, teacher? Esse fica para uma outra situação. Você entendendo como isso funciona, já dá para você falar muita coisa sobre o passado, contar muita coisa. E para praticar, lembra sempre da dica. Vai fazendo um roteirinho seu, um script, e vai passando. Como é que eu falaria isso no inglês? Como é que ficaria aqui? Aí aqui eu neguei. Vai treinando. Porque se você só vê esse conteúdo, ah, legal, entendi, e não tiver a prática, guys, esse conteúdo acaba não consolidando. E aí, toda vez que você for falar, esse conteúdo não vai vir, não vai estar pronto ali para você usar e falar, tudo bem? Ficou com dúvida? Coloca nos comentários. Lembre-se, toda quarta-feira, às 17 horas, tem live acontecendo lá no Instagram, @teacherg. Então, toda quarta às 17 a gente tem um encontro ao vivo. E todo dia tem aula e vídeo novo. No Instagram, no YouTube, na fanpage, enfim, conteúdo tem, tá bom? Guys, vejo vocês na próxima aula então. See you, bye bye!